Olá, vamos resolver aqui alguns exercícios do capítulo 18 do volume 2 do Halliday. Esse exercício número 40 diz o seguinte: calcule o calor específico de um metal a partir dos dados a seguir. Um recipiente feito do metal tem uma massa de 3,6 kg e contém 14 kg de água. Um pedaço de 1,8 kg do metal, inicialmente a temperatura de 180 graus Celsius, é mergulhado na água. O recipiente e a água estão inicialmente a uma temperatura de 16 graus e a temperatura final do sistema, termicamente isolado, é de 18 graus Celsius. Veja, nós temos o sistema formado por um recipiente. Vamos colocar aqui o recipientezinho contendo água dentro. Daqui a pouco você coloca um objeto aqui dentro para poder fazer a interação térmica com a água e o recipiente. Nós temos então três corpos: o recipiente, a água e este objeto que está aqui dentro, que é feito do mesmo metal que é composto o recipiente. Então vai haver trocas de calor entre três objetos distintos. Eu posso dizer então que a soma dos calores, vamos dizer assim, vai ser igual a zero, porque a troca de calor funciona assim: o calor que o corpo está perdendo para o outro é igual ao calor que o outro está recebendo. Então, se eu somar os dois calores aí, vai dar um total igual a zero, né? Por quê? Porque a perda é x, é negativo, e o recebimento de calor vai ser x positivo. Soma x com menos x vai dar zero. Então nós vamos ter o seguinte: o calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 mais o calor do corpo 3, tudo isso aqui vai ser zero, né? E o que é calor? Pela equação da calorimetria, nós temos que calor é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Vamos seguir agora esta expressão para esses três calores aí. O Q1 é a massa do corpo 1 vezes o calor específico dele vezes a sua variação de temperatura, mais a massa do corpo 2 vezes o seu calor específico, delta θ 2, mais a massa do corpo 3 vezes o calor específico dele vezes a variação da temperatura deste corpo. Se nós considerarmos que o corpo 1 é o metal que constitui o recipiente e o corpo 3 é este metal que está aqui dentro, sendo o mesmo metal, o calor específico dos dois vai ser o mesmo. Eu posso então dizer que aqui eu tenho C e aqui eu também tenho C, correto? Agora vamos aplicar os valores que nós temos aí. Este corpo 1 então é o nosso recipiente. Este recipiente tem uma massa igual, olha só aqui no enunciado, o recipiente, a massa dele é de 3,6 kg. Vamos usar tudo em gramas, porque o nosso calor específico, pela tabela, eu vou pegar o calor específico em caloria por grama, vezes graus Celsius. Então essa quantidade de massa aí de 3,6 kg é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a terceira, por causa desse K, né? Então vamos substituir aqui 3,6 vezes 10 a terceira vezes o calor específico do metal, nós não sabemos qual é, porque é um metal desconhecido até então, vamos colocar apenas C. E a variação da temperatura vai ser o que? O nosso recipiente no início está a 16 graus, depois ele vai para 18, ou seja, aumentou a temperatura em 2 graus. O delta θ dele então vai ser 2. Mais a massa do corpo 2, aqui no caso o corpo 2 é a água. A água então tem 14 quilos, é 14 vezes 10 elevado à terceira também, vezes o calor específico 2 aqui é o calor específico da água, então ele vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Vale lembrar que ela está em temperatura bem próxima do ambiente, esse calor específico então é aceitável. Como ela estava a 16 graus e foi para 18, também a variação de temperatura da água vai ser 2. Da mesma forma do recipiente. Mas agora o objeto que está dentro da água, que é este bloquinho aqui, tem uma massa de 1,8 kg. Então vamos usar 1,8 vezes 10 a terceira vezes o calor específico, não sabemos, vezes a variação da temperatura. Note que ela estava a 180 graus, esse bloquinho, e foi para 18. Então houve uma queda de temperatura de menos
162 graus. Isso tudo é igual a zero, né? Vamos colocar aqui em cima também. Agora, se eu fizer as contas aqui, o valor de C vai ser igual a 0,098 calorias por grama vezes graus Celsius. Se nós quisermos transpor isso aqui, ó, passar isso aqui para joule por quilograma vezes graus Celsius, vale lembrar que uma caloria, vamos anotar aqui do lado, uma caloria equivale aproximadamente igual a 4,18 joules, correto? Então eu multiplico isso aqui por 4,18 joules, eu vou obter 0,40964 joule por grama vezes graus Celsius. Porém, agora eu preciso transformar essa grama aqui, essa unidade de gramas, para quilogramas. Então eu divido por 1000, porque aqui embaixo, né, a massa está aqui embaixo, eu coloco a divisão por 1000. Se eu estou dividindo embaixo, é como se eu estivesse multiplicando em cima. Então, multiplicando isso tudo por 1000, vai ficar igual a 409,64 joules por quilograma vezes graus Celsius. Agora, olha só, uma coisa, se eu quiser colocar em kilojoule, basta eu dividir por 1000, né? Kilojoule dividido por 1000, então vai ficar assim, ó, 0,40964 kilojoules por quilogramas vezes, esse grau Celsius vem da variação de temperatura, o nosso delta θ, correto? Lembre-se que o delta θ, que é a variação de temperatura em graus Celsius, é a mesma coisa que a variação da temperatura em Kelvin, ou seja, o delta θ é a mesma coisa que delta T. Então eu posso colocar aqui também em Kelvin, ó. Esta daqui é a resposta que você vai encontrar se procurar aí nos solucionários que tem por aí na internet. Vamos para o próximo exercício. Temos aqui o número 32, não se importe com a ordem que eu estou seguindo, porque primeiro eu fiz o 40, agora eu vou fazer o 32, não tem problema algum, né? Aqui diz o seguinte: o calor específico de uma substância varia com a temperatura de acordo com a equação que está aqui neste enunciado, com T em graus Celsius e C em caloria por grama vezes Kelvin. Determine a energia necessária para aumentar a temperatura de 2 gramas da substância de 5 graus para 15 graus. Note que nós temos um calor específico variável, ele varia com a temperatura. Então, se o calor específico varia com a temperatura, quer dizer que para cada temperatura que o objeto possuir, ele vai ter um calor específico diferente. E eu quero saber a quantidade de calor que eu preciso aplicar sobre esse corpo para ele subir de 5 graus para 15 graus, ou seja, sofrer uma variação aí de 10 graus Celsius positiva, né? Mas nós estamos acostumados a utilizar a expressão Q igual a M vezes C vezes delta θ, não é verdade? Para um calor específico constante. Esse calor específico aqui tem que ser constante para usarmos essa expressão do jeito que está aqui. Mas lembre-se que esse Q é a mesma coisa que delta Q, né? Porque é a quantidade de calor recebida ou a quantidade de calor cedida. É uma variação de calor, digamos assim. Que tal se eu isolar esse calor específico e colocar assim, ó? Não, vou fazer melhor para você aqui passo a passo, ó. O delta Q dividido por M vezes delta θ, correto? Daqui eu posso olhar da seguinte maneira, ó, 1 sobre M vezes delta Q sobre delta θ. Olha que isso aqui é uma taxa de variação, não é verdade? A taxa de variação do calor pela temperatura. Vamos usar esse θ aqui como T, do jeito que está aqui no enunciado, para ficarmos bem ajustados com o que está proposto no nosso texto. Então, delta T e delta T, embora seja em graus Celsius, mas não tem problema algum. Agora, nós temos uma função para o calor específico, onde calor específico é igual a 0,2 mais 0,14 T mais 0,023 T ao quadrado. Isso me diz que o calor específico varia conforme a temperatura. Eu vou até colocar aqui, ó, que o calor específico C varia com a temperatura, correto?
Então veja só, se eu fizer o limite de ΔQ sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, eu vou ter a derivada de Q com respeito à temperatura. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso fazer esse ΔQ e esse ΔT se tornarem tão pequenos que se transformem em diferenciais, o diferencial de Q e o diferencial de temperatura, ou melhor, o diferencial de calor e o diferencial de temperatura. Então essa taxa vai se transformar em uma taxa instantânea. Aí eu posso dizer o seguinte, que calor específico é igual a 1 sobre m vezes a derivada de Q com respeito à temperatura. Olha que bacana. Se eu mexer isso aqui agora algebricamente, eu posso fazer o seguinte, olha, dq vai ser igual a C vezes m vezes dt, correto? Então essa expressão aqui é uma expressão que, se eu integrar dos dois lados, eu também não vou fazer nenhuma alteração incoerente no sinal de igualdade. Então eu posso fazer dessa forma, olha só, que a integral de dq é igual ao calor específico que varia com a temperatura multiplicado pela massa que multiplica por dt. Isso na verdade tem que ter uma integral aqui também, né? A integral de um lado é igual à integral do outro lado, porque um lado é igual ao outro, então a integral dos dois lados também tem que ser igual. Lembrando que o dq ele tem que variar de um Q0 até um Q final, né? Um Q inicial até um Q final. Lembrando que a temperatura aqui tem que variar de um valor inicial até um valor final, correto? Se eu integrar dq, eu tenho Q, não é isso? O Q indo de Q0 até Q, sendo que Q0 eu posso assumir como sendo zero, isso aqui já fica fácil de ser resolvido, vai dar Q, correto? Isso é igual à integral de C de t vezes m vezes dt. O m é constante, esse m pode ir para fora aqui da integral, então eu vou integrar a função calor específico, que é 0,2 mais 0,14t mais 0,023t ao quadrado dt, indo desde 5, que é a temperatura inicial, até 15, que é a temperatura final. Então nós vamos integrar esta função, é uma função polinomial, é muito fácil de ser integrada. Vamos lá, esse m vale, aqui ele deu para nós 2 gramas, 2 vezes, vou colocar a integral aqui dentro, a integral de 0,2 em t é 0,2t, mais 0,14t, soma 1 em cima, fica 2, desce dividindo 2 também, mais aqui soma 1, fica 3, e o 3 também desce, então fica 0,023 t ao cubo sobre 3. Isso agora, lembrando que está variando de 5 até 15. Se eu aplicar agora o intervalo de integração, vamos subir aqui para ganharmos espaço. Nós vamos pegar primeiro em 15, joga 15 no lugar do t, menos jogando 5 no lugar do t. Vai ficar alguma coisa menos alguma coisa. Vezes 2, esse q então vai ficar igual a... eu fiz as contas aqui, deixe-me olhar na minha cola. Vai dar algo em torno de 81,79 calorias. 81,79 calorias. Se você não sabe fazer esta substituição aqui, deixa eu dar uma dica para você. Você vai pegar lá, ó, Q é igual a 2 vezes... pega primeiro a temperatura de 15, né? Então vai ficar assim, 0,2 vezes o T mais 0,14 sobre 2 vezes o T ao quadrado, na verdade, né? Eu estou aplicando aqui, ó, mais 0,023 sobre 3 vezes o t ao cubo. Agora menos o outro lado, que é o intervalo, desculpa, a temperatura igual a 5. Então vou aplicar 0,2 vezes o t, agora é 5, né? Mais 0,14 sobre 2 vezes o t ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais 0,023 sobre 2 vezes o t ao quadrado, então ao cubo, aliás, 5 ao cubo. Se eu resolver essa expressão toda aqui, agora eu chego neste valor aqui, 81,79
Calorias é a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura desse objeto subir de 5 graus para 15 graus. Vamos para o próximo exercício. Então aqui o 21, né? Como resultado de um aumento de temperatura de 32 graus Celsius, aqui está C8, mas é 32 graus Celsius. Uma barra com uma rachadura no centro dobra para cima, conforme a figura que estamos vendo aqui. Se a distância fixa L0 é de 3,77 metros e o coeficiente de dilatação linear da barra for de 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, ou por grau Celsius, determine a altura x do centro da barra. Então o que nós temos aqui? O comprimento inicial da barra é L0 e esse L0 vale 3,77 metros. Após sofrer uma variação de temperatura de 32 graus, o comprimento dessa barra, né, vai aumentar devido à dilatação. Como ela tem uma pequena rachadura aqui bem no meio, ela vai partir ao meio e fica nessa nova configuração que vocês estão vendo aqui. Eu posso olhar geometricamente e dizer o seguinte, que desta figura aqui eu tiro o seguinte: esse x ele está aqui, ó, como um triângulo retângulo, onde esse aqui é um pedaço que equivale à metade do comprimento inicial, porque esse comprimento inicial da barra todinho, a metade dele vem até onde está a ruptura, não é isso? Porque a rachadura está bem no meio, segundo o que ele falou aqui, a rachadura está no centro. E esta parte do triângulo aqui, ou seja, a hipotenusa, seria o novo comprimento, porque se eu pegar aqui, olha só, se eu somar esses dois lados, este lado com este lado de cá, eu tenho o comprimento final, porque a barra dilatou, passou a ter um novo comprimento. Então essas duas partes aqui somadas vai dar o comprimento final. Mas vale lembrar que essas duas partes são equidistantes, né? Aliás, tem o mesmo tamanho. Se elas têm o mesmo tamanho, ela vai ser o comprimento final dividido por 2. Então posso dizer que essa hipotenusa é o comprimento final dividido por 2. Então eu tenho a base aqui, que é o comprimento inicial dividido por 2, a hipotenusa é o comprimento final dividido por 2 e essa altura é o x. Lembre-se que é o que nós estamos procurando, esse x, não é verdade? Vamos só anotar aqui o seguinte: pela dilatação térmica linear, nós sabemos que o comprimento final é igual ao comprimento inicial, que multiplica por 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Isso aqui é o que nós temos dentro do fenômeno da dilatação, né? Agora, aqui desse outro lado, olhando geometricamente ou trigonometricamente, nós vamos ter a relação de Pitágoras aqui, não é verdade? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu posso dizer então que esse x ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que é L sobre 2 ao quadrado, menos o outro cateto ao quadrado. Aí eu posso dizer o seguinte, que x ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, menos L0 ao quadrado sobre 4. Como 4 é único para as duas frações, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L0 ao quadrado dividido por 4. Aqui é o nosso x, né? Se eu quiser passar o x, o quadrado do x para o outro lado como raiz, vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de L ao quadrado menos L0 ao quadrado sobre 4. A raiz de cima dividido pela raiz de baixo, é uma fração, né? Então nós podemos dizer o seguinte, que a raiz de L ao quadrado menos L0 ao quadrado sobre a raiz de 4 é 2. O x então vai ser dado por esta expressão. Mas eu preciso saber agora quem é o L e quem é o L0 para aplicar aqui nesta expressão. O L e o L0 estão relacionados aqui na equação da dilatação linear. Vamos lá então, esse L vai ser igual ao L0, onde o L0 é 3,77 metros, multiplicado por 1, mais o coeficiente de dilatação é 25, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, foi um acréscimo de 32 graus, então a variação da temperatura é o próprio 32 graus. Se eu fizer essa conta aqui, o L vai ser igual então a 3,773016. Vamos colocar esse tanto de algarismos significativos aqui, isso medido em metros, correto? Bom, esse L aqui vale isso,
O L0 vale 3,77, como está aqui no enunciado. Basta eu aplicar agora na expressão do x que nós acabamos de encontrar. Vamos voltar aqui para o centro, esse x. Vamos então dizer que x é igual a raiz de o L vale, esse que nós acabamos de encontrar, vale 3,773016, isso ao quadrado, menos o L0 vale, isso aqui é um parênteses, né? 3,77 ao quadrado. Vamos estender esta raiz aqui um pouquinho mais. Isso tudo dividido por 2. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar algo em torno de 0,754. Isso em metros, né? Se eu para transformar isso aqui em centímetros, basta multiplicar por 100. O x em centímetro vai ser igual a 7,5 aproximadamente, né? Centímetros. Está aqui a resposta. Vamos para a próxima questão, só mais uma, vamos lá. Vamos para 42. Aqui diz assim: um anel de cobre de 20 gramas a 0 graus tem um diâmetro interno de 2,54 centímetros. Esse é o diâmetro do anel. Uma esfera de alumínio a 100 graus Celsius tem um diâmetro de 2,54508 centímetros. Esse então é o diâmetro da esfera, que é feita de alumínio. A esfera é colocada acima do anel até que os dois atinjam um equilíbrio térmico sem perda de calor para o ambiente. A esfera se ajusta exatamente ao anel na temperatura do equilíbrio. Qual é a massa da esfera? Veja só, esse problema parece um pouco complicado, mas não é. Na verdade não é. Nós temos a esfera antes da dilatação e o anel antes da dilatação. Aqui está falando que o anel tem um diâmetro interno de 2,54 e a esfera tem um diâmetro de 2,54508, ou seja, a esfera é maior do que o anel. O diâmetro da esfera é maior do que o diâmetro do anel, porque olha só, vou até colocar aqui, o anel. Vamos anotar aqui, o anel tem um diâmetro inicialmente, eu vou chamar de D0, de 2,54. Professor, mas aqui está falando D, por que o senhor coloca D0? É porque antes da dilatação eu prefiro colocar D0. Isso aqui é o diâmetro do anel, né? Agora, a esfera, vamos colocar aqui, ela tem um diâmetro inicial, que é o diâmetro antes da dilatação, de 2,54508 centímetros. Então nós podemos observar que a esfera colocada sobre o anel, ela não vai passar pelo espaço interno do anel, não é verdade? Porque ela é maior. Agora, depois que os dois tiverem aí um certo tempo em contato, a temperatura dos dois vai mudando, porque o anel está mais frio do que a esfera. Vai haver uma troca de calor entre os dois objetos, lembrando que um está a 0 grau e o outro está a 100. Olha, aqui é a temperatura inicial do anel e aqui a temperatura inicial da esfera. Vai haver uma troca de calor até que atinja um equilíbrio térmico. E aí ele diz que a esfera se ajusta exatamente ao anel na temperatura do equilíbrio. Ou seja, quando os dois atingirem um equilíbrio térmico, os diâmetros vão ser os mesmos. O diâmetro final do anel vai ser igual ao diâmetro final da esfera. Correto? Como que se calcula o diâmetro final do anel e o diâmetro final da esfera? Como houve uma dilatação, e se nós observarmos que essa dilatação vai ser do diâmetro, é uma dilatação linear. E o diâmetro final, então, é como se fosse o comprimento final. Então vai ser dado pelo diâmetro inicial, que multiplica por 1, mais o coeficiente de dilatação do anel, vezes a variação da temperatura do anel. Agora, o diâmetro final da esfera vai ser o diâmetro inicial, que multiplica por 1, mais o coeficiente de dilatação da esfera, vezes a variação da temperatura da esfera. Esses dois diâmetros aqui, ao final de tudo, eles vão ser iguais, não é verdade? Então, o Dzão vai ser igual ao Dzinho. Nós podemos aplicar isso aqui agora. Então, Dzão é D0 vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear do anel, que multiplica pela variação de temperatura do anel,
é igual ao diâmetro inicial, 1 mais alfa da esfera vezes a variação da temperatura da esfera. Tá, vamos agora aplicar os valores que nós temos. O Dzão zero é 2,54. Vamos usar tudo em centímetros, que o resultado final também vai ser algo que vai ser consistente. 1 mais esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação do anel. O anel é feito de cobre. O coeficiente de dilatação do cobre é 17 vezes 10 a menos 6, valor tabelado. 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, né, elevado a menos 1, vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então é a temperatura final, que nós não sabemos, menos a inicial do anel. A inicial dele é 0. Então eu vou colocar isso aqui como um colchete. Aqui também vai virar um colchete. Isto é igual, do outro lado, o diâmetro inicial da esfera é 2,54508, que multiplica por 1 mais, vamos colocar colchete aqui também, 1 mais o coeficiente de dilatação da esfera é o coeficiente de dilatação do alumínio, e ele vale 23 vezes 10 a menos 6, 23 vezes 10 a menos 6, que multiplica pela variação da temperatura da esfera, é a temperatura final, menos a inicial, que é 100. Agora veja só, isso aqui é uma álgebra, uma equação de primeiro grau, você sabe responder direitinho. Se nós calcularmos então a temperatura, nós vamos ter ela em torno de 50,79 graus Celsius. Pausa o vídeo um pouquinho, resolve essa continha, você vai ver que vai ser fácil resolver. Então, achando essa temperatura, agora nós já sabemos qual é a temperatura de equilíbrio. Olha, aqui houve um processo de troca de calor entre o anel e a esfera. Então, o calor que o anel recebeu, somado com o calor que a esfera cedeu, vai dar 0, porque isso aqui é uma lei, né, de conservação, onde o calor cedido é igual ao calor recebido. É o que nós falamos no começo do vídeo. Então, o que é o calor? O calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, mais a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Isso é igual a 0. A massa do anel, aqui diz que é 20 gramas, vezes o calor específico do anel, é o calor específico do cobre. Em termos de o calor específico em calorias por grama vezes graus Celsius, o do cobre é 0,0923. Vezes a variação da temperatura do anel, então pega o final menos o inicial, é 50,79. Mais a massa da esfera, vezes, essa massa nós não sabemos, porque é o que está pedindo, não é isso? Vezes o calor específico da esfera, é o calor específico do alumínio, em calorias por grama vezes graus Celsius, é 0,215. Vezes a variação da temperatura da esfera. Ela estava a 100 graus e caiu para 50,79. Eu pego 50,79 menos 100, vai dar menos 49,21. Isso igual a 0. Olha só, novamente uma expressão em que eu posso calcular a massa da esfera. A massa da esfera vai ser igual a 8,86 gramas. 8,86. Por que eu achei em gramas? Porque o calor específico está em caloria por grama vezes graus Celsius. E a massa está em gramas. Então o que eu vou achar aqui vai ser em gramas. Está aqui a massa da esfera. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.